Eu já acompanhava as tuas pregações, os teus posts, só que eu nunca tinha visto, vou ser sincero, o teu testemunho. Eu não sabia da tua história, e quando eu fui ler, gente, ele que é tão calminho assim, ele tem uma história de vida. Você foi um moço um tanto quanto rebelde, não é verdade? Ah, eu fui. Eu era o ovelha negra da Então, família. eu queria que você comentasse um pouquinho desse início de vida, assim, e dessa transformação, desse encontro. Eu sei que é uma longa história, eu vou fazer algumas perguntas no meio dela, mas eu acho que é importantíssimo porque muitas pessoas passam por isso, convivem com alguém na família que passa por algo semelhante, né? Eu até vou falar um pouquinho depois do meu testemunho com relação à tua história. Eu perdi um irmão para as drogas. Olha, e então eu sei o que é ter alguém em casa, né? Usuário, alguém que luta, né? E que às vezes não enxerga os propósitos de Deus na vida dela. Há tempo de sair vivo dessa história, né? Então, conta um pouquinho para nós. Você já foi do rock and roll, já foi meio zen e tal, já foi meio queria ou foi? Não, mais eu ou queria menos. ser. Queria só vender pulseirinha na praia. Exatamente. E tal. Viver de artesanato. Então, me conte um pouquinho. Você veio de família cristã, evangélica ou não? Isso, a nossa família era católica, só que frequentava centro espírita, que é o que é muito comum, né, aqui no Brasil. E então, desde criança, né, eu sempre frequentava, né, essa religião, o espiritismo, o catolicismo, mas eu nunca misturado, né? Só que eu nunca era ligado assim à religião, né? Mas eu me lembro do primeiro encontro, assim, o momento que eu tive com Deus foi quando eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos de idade, talvez. E a gente foi, eu, meu tio e o meu irmão, a gente subiu assim numa montanha perto da minha cidade. E a gente, quando chegamos lá em cima, eu olhei toda aquela paisagem e eu fiquei pensando, deve ter um Deus que criou tudo isso. Vocês não subiram pra orar nada, subiram pra escalar lá, passear. Passear. E aí eu fiquei olhando ali a paisagem e eu pensei nisso. Nossa, não é possível que não existe um Deus que criou tudo isso, né? E aí eu fiz uma oração assim, do meu jeito. E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí os anos passaram e eu me lembro de uma segunda experiência que eu tive. Tudo isso ficou muito marcado. Eu estava no Rio de Janeiro, na casa de um tio meu, e de madrugada, quando todo mundo tinha dormido, eu ali perdi o sono. E eu pensei, eu vou falar com Deus. E eu não me lembro o que eu falei com ele, mas eu só lembro da paz que eu senti. Não foi o dia que você ouviu um lobo uivando lá não, né? Não. Tem isso, gente, também. Eu vou falar. E eu senti uma paz tão forte, mas eu não tinha coragem de contar assim. Eu não sei, eu guardei aquilo pra mim. E aí o tempo passou, aí eu veio a rebeldia na adolescência, porque eu não sabia, mas eu tinha um vazio muito grande e eu queria preencher, sabe? Então fui pro mundão, comecei a beber muito cedo, fumava, coisa de moleque assim, que queria experimentar as coisas do mundo, né? Só que eu tinha o meu mundinho fechado, eu não me abria muito. Até os meus amigos de escola, muitas vezes eles tinham medo de mim, assim, porque eu era muito misterioso. Sim. E eu achava legal aquilo, sabe? Então, eu fui puxando para esse lado mais obscuro. E até que eu comecei a ir no centro espírita, junto com a minha família, e eu comecei a perceber que realmente a vida não é só isso que a gente está vendo, tem algo além. Então, eu li alguns livros, só que, lógico, eu não entrei assim de cabeça, apesar deles dizerem que eu era um médium, que eu tinha que desenvolver, né? Mas, na verdade, eu só queria saber qual era o sentido da vida, sabe? E eu não sabia exatamente que era isso que eu queria. Mas hoje eu entendo, analisando, sabe? Eu queria entender qual era o meu propósito. E aí eu percebi que realmente a vida não era só essa. E aí foi nessa época que eu fui pro lado do esoterismo. Comecei a gostar muito, né, de estudar. Então, eu vi exemplos de pessoas que tinham poderes. E me veio uma coisa assim... E você sentia mais poderoso? Você sentia que você estava no caminho certo? Ou você ainda estava confuso, sentindo que você estava procurando e não estava encontrando? Eu estava procurando, eu não tinha encontrado ainda. E eu percebi que lá em casa, minha família tinha experiências assim,
voltado para o mundo espiritual. A minha irmã hoje, ela é cristã, ela se converteu, é uma bênção. Ela era espírita, ela psicografava. Então a gente era bem envolvido, sabe? Só que eu nunca tinha sentido nada, eu nunca tinha ouvido nada, eu nunca tinha visto um vulto, visto alguém que já faleceu, nada. Só que eu queria muito. E eu me lembro que lá em casa, quando chegava de noite, ficava caindo umas pedrinhas no telhado. Mas era espiritual, porque não tinha explicação, era todo dia. Dava ali 6 horas da noite em diante. E só você ouvia, então? Não, lá em casa a gente ouvia isso. Todo mundo ouvia as mesmas pedrinhas? A gente não entendia o que era. E aí eu pensava, deve ser gnomo, deve ser bruxo, mago. Eu gostava muito desses assuntos, assim. E aí eu me lembro que um dia, um moço foi pedir comida lá em casa, um mendigo. E eu senti tanto amor, tanta compaixão por aquele homem. Eu fui lá na despensa de casa, peguei um monte de coisa, ainda pensava, nossa, minha mãe vai achar até ruim, porque eu esvaziei a despensa. E entreguei para o moço. Naquele momento, eu pensei, eu vou viver para ajudar as pessoas, assim. Eu quero sair desse sistema, assim, onde você cresce, você estuda, trabalha, forma família. Eu quero sair desse padrão. Sim. Eu quero viver mais livre. E aí eu decidi, não, um dia eu quero ser hippie, porque eu já gostava de esoterismo. Ficava o dia inteirinho escutando Raul Seixas, Zé Ramalho. Sim. E aí o tempo passou, eu não sabia, mas ali eu já estava relacionado ao meu chamado, sabe? Às vezes as pessoas querem entender o chamado, a missão que Deus tem para elas, e elas às vezes ignoram esses relances que vai vindo lá de trás. Às vezes ignoram, às vezes entendem de outra forma, né? Entendem de outra forma. Se modam de acordo com o que ela está acreditando, com o que ela deseja, né? Exatamente. E aí eu montei uma banda de rock, porque eu gostava muito de cantar. E comecei a cantar nessa banda e começou a dar muito certo, gravamos CD. E a gente tinha muitos planos para bombar essa banda. Só que nada voltado para as coisas de Deus, né? Sim. A gente queria farrear, queria ficar... Fazer sucesso, aquela coisa, Exatamente. Né? Ser reconhecido, vão ver que eu tenho talento. Isso. E aí começou a dar muito certo, só que eu tinha 16 anos mais ou menos, e eu nunca tinha namorado, nunca tinha ficado com ninguém. Ao mesmo tempo, para esse lado eu não era voltado. Eu voltava mais pra banda, pra música. Era mais tímido lá na sua. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu tinha acabado de começar a internet lá na nossa cidade. E tava com aquele MSN, ICQ, não era nem MSN ainda. E tinha também o bate-papo da UOL. E eu lá me senti aquele vazio assim, me senti sozinho. E eu fiz uma oração, aí foi um outro contato que eu tive com Deus. Eu falei, Deus, me arruma uma namorada, né? Inclusive minha esposa tá aqui. E ela já sabe quando eu conto assim de exemplos para ajudar as pessoas, para elas verem que se aconteceu comigo, pode acontecer com a pessoa também, sabe? Sim. E aí, eu conheci uma moça, começamos a namorar. Essa moça, ela ia em centro de Umbanda, em outra religião. Até minha família ficou um pouco assustada, porque eu era muito assim, 8 ou 80, sabe? Eu não conseguia ter um equilíbrio. Se eu bebia até dormir, sabe? Eu não caía de ficar bêbado não, mas eu dormia, desmontava lá na boate. Sim. E então, eu não tinha muito equilíbrio. E nós começamos a ir nesses centros, e até mesmo chegamos um dia num centro e eu fiquei um pouco assustado, porque eu vi o mundo espiritual ali se materializando, sabe? Começaram a tocar os abatuques e tal, e a entidade, né, entrou ali na pessoa e ela veio conversar com a gente. E só falou coisa boa, acertou tudo, sabe, na nossa vida. E eu fiquei impressionado. E aquilo me despertou muito de querer buscar o espiritual. Só que essa entidade que veio conversar com a gente, ele disse o seguinte, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, vocês me chamam. Pode me chamar. Eu resolvo qualquer parada. Aquilo para mim foi assim... agora encontrei. Achei o que eu queria. E pediu o que em troca? Então, aí é que tá. Olha o que aconteceu. Nós fomos nesse fim de semana. Aquela semana seguinte virou um inferno na minha vida. Tudo começou a dar errado. Uma nuvem escura parece que estava sobre a minha cabeça. E o pensamento de morte, eu pensava, nossa, eu vou morrer. E aí eu cheguei até a escrever uma carta despedindo, sabe?
E eu tinha um sentimento, assim, de frustração, porque o que acontece? O meu pai sempre foi muito empreendedor. E ele tinha várias empresas. Só que eu não queria saber de nada com nada. Eu não queria trabalhar. Queria a vida tranquila, não queria se esforçar para as coisas, Exatamente. Né? Então, aquilo era muito difícil para o meu pai entender. E eu entendo o lado dele. Hoje você vê que realmente você não estava muito, né, consciente das coisas. Então, meu pai perguntava, Juninho, mas você não tem vontade de um dia você ter um carro, você ter uma namorada, você casar, você ter as suas coisas? E eu falava, não tenho vontade. Sim. Nada te despertava, não né? Não tinha nada. Eu não tinha ambição, assim, sabe? E o que acontece? Eu me sentia muito frustrado, assim, por não conseguir agradar ele. Então, tudo pesou ali naquela semana seguinte e eu pensei, vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. E eu pensei, eu vou lá pra casa, eu vou dobrar meu joelho. Eu vou chamar e esse eu vou nome. chamar. Porque... A entidade, não a Deus. A entidade, que segundo a Bíblia é demônio. Sim. Fui pro meu quarto. Quando eu fui chamar, alguma coisa, não sei explicar, alguma coisa falou comigo. Não faz isso, porque não é de Deus. Só que eu não sabia de nada, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha orado assim, né, como eu oro hoje. O que acontece? Eu não chamei, mas essa moça chamou. E eu fui descobrir isso anos depois, quando eu fui falar de Deus para ela. E quando ela chamou, ela me ligou e disse assim, vem aqui que eu preciso conversar com você urgente. E eu cheguei lá e ela disse, olha, infelizmente não vai dar para continuar. Eu sei que a gente já fez um monte de planos pro futuro, mas não vai dar certo. E a gente não combina muita coisa. E ela disse, eu tô sentindo uma dor de cabeça que eu não sei explicar. Fui no médico, não identificou nada. Eu tô vendo a minha mãe, a mãe dela já tinha morrido. Ela tava assim perturbada. E ela não ligou que era porque ela tinha invocado. Não, nem se tocou. Depois eu contei pra ela, sabe? E o que aconteceu? Eu saí de lá, ela terminou comigo. E eu fui embora de bicicleta. E eu me lembrei de Deus. E eu fiz uma oração muito sincera. E eu agradeci, eu falei, Deus, obrigado. O Senhor respondeu aquela oração há 1 ano atrás, que eu pedi uma namorada, muito obrigado. E aí eu rezei o Pai Nosso, que é a oração que eu sabia fazer. Quando eu fiz aquela oração, eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido nada. Hoje eu sei que era minha avó que estava orando por mim. Depois eu vou falar dela. O que acontece? Deus falou comigo ali. E ele disse assim, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu ouvi nitidamente. É inexplicável, sabe? Só que eu chorei tanto. E eu vi como uma prova de Deus, porque eu não chorava, eu tinha um coração muito fechado, eu não me abri com ninguém. E todo mundo, obviamente, era preocupado comigo, porque às vezes eu ia no velório de um parente, assim, não descia uma lágrima. Mas naquela noite eu chorei tanto. E eu entrei em casa, fui no banheiro, enxuguei as lágrimas. E eu pensei, eu conto ou não conto? Será que eles vão entender? Será que eles vão me julgar? Mas eu só sabia de uma coisa. Era o Deus que criou esse céu, criou a terra, que tinha falado comigo. E justo eu, né? Que, obviamente, eu me sentia, assim, a pessoa mais distante de Deus. Você não estava buscando por isso, né? Você teve aquele momento que você orou com gratidão. Você viu a importância de... né? Você fez uma ação de graças, você reconheceu com gratidão e aquilo, né? Exatamente. Né? Quebrantou seu coração. Foi. E aí eu acordei no outro dia e eu contei pros meus amigos. Pra que eu fui contar? Virou zombaria. Não, zombaram de mim o tempo todo. Ih, tá ficando doido agora. Eles falaram, Juninho, você acha que Deus fala com as pessoas? Ainda mais com você, cara. Você é o cara mais bagunceiro da nossa sala. E só que, ao mesmo tempo, eu pensei, gente, não foi coisa da minha cabeça. Mas o inimigo é tão astuto, porque ele quis roubar essa semente, que é o que Jesus disse, né? Ele vem e rouba mesmo. E os meus amigos, por fim, estavam me pagando pra ir nas festas. Eles não sabiam, mas o inimigo, sabe, começou a trabalhar de um jeito que eles foram me levando para as festas lá da escola, até que eu esqueci tudo isso. E aí voltei para aquela vida, né, de bagunça, de farra, bebendo muito. E aí teve um dia que eu passei muito mal e eu tomei a decisão ali, não vou mexer mais com bebida, com droga, mexer com maconha.
E eu acho até bom falar, porque já teve muita mãe que me procurou. E falou, pastor, depois do seu testemunho, olha, eu acreditei que o meu filho tem jeito, sabe? E eu decidi parar com aquilo. Eu tinha muitos hábitos que é vergonhoso de falar, mas eu roubava, assim, às vezes eu ia, pequenos furtos. Eu era muito amigo de hippies lá na minha cidade. E às vezes eles me deixavam lá na barraca deles, eu pegava. Eu não sabia porque eu tomava essas atitudes, mas hoje eu vejo, eu estava influenciado. Você achava que tudo nada tinha consequência, né? Aquela que não pensa nas consequências, age momentaneamente. Exatamente. E eu não precisava, porque eu tive uma ótima educação, uma família muito unida, ótima estrutura em todo sentido, não precisava de nada disso. Mas é esse vazio que eu tinha, sabe? E aí, um dia eu fui numa feira hippie lá na minha cidade, cheguei lá, eu não tinha intenção nenhuma, mas eu olhei um anel que estava lá, sem querer, eu coloquei no bolso. A moça chamou os guardas, me tiraram para fora, passei maior vergonha e eu tomei a decisão, não faço isso mais. E a gente tinha ali as paqueras da banda e tal, por fim ninguém queria ficar comigo, só sei que... Falou, esse cara é problema, não vou arrumar problema para mim. É como se Deus estivesse me tirando das coisas erradas. Sim, ele foi alertando. Olha aqui, você está fazendo isso, achando que ninguém está vendo, vou fazer com que vejam. É aquilo de tirar, né, o que está encoberto para vir, né, a luz. E aí, eu tinha uma mania muito errada também. Eu pichava muro. Eu com meu primo, a gente pichava muro. Olha, alguém diz, gente? Ninguém diz, né? Você vê que todo mundo pode ser transformado. Qualquer pessoa. Depois que eu mudei... O que mais? Me conta, pastor. Isso. O que mais? Não pode contar tudo. Não. Então. Mas é o seguinte. Um dia, se eu não me engano, não sei se era o delegado ou uma autoridade lá da cidade, foi revelar essas fotos na loja do meu pai, porque meu pai tinha loja de fotografia, e ele mostrou exatamente as pichações nossas. Eu olhei assim, de lado assim, e na hora já gelei, né? Esse moço falou assim, olha, no dia que eu descobri quem tá fazendo isso aqui na cidade, porque fizeram até no fórum da cidade, eu vou dar um cascudo nesses meninos, eu vou bater tanto. Eu ouvi aquilo tudo, na hora já liguei pro meu primo, e eu falei, a partir de hoje, vamos jogar fora essas latinhas de spray, nunca mais vamos mexer com isso. Então Deus foi me tirando dessas roubadas, dessas coisas erradas. E eu chegava no ensaio da banda com o pessoal, e eu falava, gente, ou vai acontecer uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, porque eu não sei explicar. A minha vida, eu tô muito careta. Eu tô careta demais, eu não faço mais nada, cara, de errado, assim, de zoeira. E ninguém entendia. Até que eu tirei a carteira de motorista e eu tinha um plano com esse meu primo. Ele fez ele participou muito da minha adolescência. E a gente tinha um plano. Ó, quando a gente tirar a carteira de motorista, aí não vai ter pra ninguém. Aí nós vamos sair pra gandaia, né? Porque assim, o que acontece, ó? Eu pintava o cabelo de vermelho. Eu tinha 8 brincos. Colocava 2 anéis em cada dedo. Pulseira, muita pulseira nos 2 braços. Colar. O pessoal me chamava de árvore de Natal. E aí, quem ia querer ficar com um menino desse, entendeu? O que acontece? Eu tirei a carteira de motorista e eu pensei, pelo menos agora eu vou ter um carro. Essa era a nossa mentalidade. E fui encontrar o meu primo na cidade dele, Carmo do Rio Claro, que é Minas Gerais. E eu fui todo empolgado. Só que quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque o meu primo, ele havia se convertido. Você nem imaginava. Aliás, eu ouvia falar que o meu primo tinha ficado muito chato, bitolado, ninguém estava suportando ele. Só queria falar de Bíblia, falar de Deus para as pessoas. Eu tenho ouvido isso também da minha própria pessoa, sabia? Mas eu não tô nem aí, porque Deus tá tão feliz, né? Glória ele tá lá, aplaudindo, eu tô preocupada com os aplausos dele. Exatamente. Mas falam, viu, gente? Muita gente se afastou, de verdade, falando, só fala disso, tá muito chata. Não posso nem chamar ela agora pra sair, tomar umas bebidinhas, tomar um drink, porque eu também não bebo, né? Então eu não posso nem chamar ela pra isso. Não vou nem convidar mais pra festa de Natal, porque vai ter o Papai Noel e não sei o que. Ih, agora tá muito chata. Então... Infelizmente é assim que acontece. Infelizmente é assim. Só que eu vejo lá atrás... Ou felizmente, né? Sim. Quer dizer que você está brilhando. Sim.
Só que eu comparo com a minha história lá atrás também, em que eu era a certinha da escola, a princesinha, que nunca tinha beijado ninguém enquanto todo mundo tinha beijado e tal, e eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, só que eu fui ouvir, né, a vozinha do inferno lá, falando pra mim, não, você tem que ser mais atual, você tem que ser como todo mundo é. E hoje, os meus maiores arrependimentos, coisas que eu também me nojo, que eu tenho pavor de lembrar, e só que eu não falo isso com culpa, porque eu falo porque eu me arrependi e reconheci que eu estava errado. Eu vejo que era por isso, por tentar me incluir no mundo, por tentar não ser o peixe fora d'água. Só que, gente, é uma vantagem a gente ser um peixe fora d'água se a água estiver totalmente podre. Nossa, se a água tá nojenta, por que a gente quer se incluir naquilo? Então, só que eu também não tinha essa percepção, não tinha essa visão. Então, eu acho tão importante a gente avisar, tentar falar com amor, gente, não é julgar quem está fazendo escolhas que a gente um dia já fez, mas ter o amor. E eu falo, se alguém tivesse me avisado lá atrás, Karina, não faz isso, não posa nua, você não precisa disso, não faz uma foto assim, você não precisa. Se alguém tivesse falado, talvez eu até nem ouvisse lá atrás, porque a gente fala, enquanto a gente não viver, a gente não vai aprender. Mas hoje eu estaria com aquela voz na minha cabeça, lembrando daquela pessoa que me alertou. Então, se a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento hoje, ou se Deus nos deu, né, um dom, um aviso, vamos alertar essas gerações, alguém que está próximo, alguém que está precisando de algumas coisas que a gente já sabe que Deus não se agrada. Não é julgar, né? É avisar. Exatamente. Eu me lembro de algumas professoras que me procuravam e diziam, Juninho, você é uma pessoa tão boa. Para de fazer essas coisas. Porque nós temos às vezes boas intenções, somos bons, queremos o bem, ninguém vai querer fazer alguma coisa para maltratar o outro. Alguns querem, mas a gente que tem um coração bom, puro, só que às vezes a gente está agindo numa direção que não é a correta, mesmo tendo a boa intenção. Então até que lá o que vale é a intenção. O que vale é a ação, muito mais até do que a intenção. Se aquela intenção é boa, mas o resultado é completamente ruim. É verdade. Né? Alguma coisa não conversa ali. Às vezes a gente fica com medo de falar a verdade, com medo de machucar. Sim. Mas às vezes é o que vai curar, vai libertar, né? E aí eu cheguei lá e tive esse choque, porque eu conhecia o meu primo, a gente era mais chegado que tudo. E ele estava lendo a Bíblia e ouvindo uma banda de rock, Resgate, banda evangélica. Nossa, eu tive uma sensação de nojo, assim. Sério? Sério. Você falou, credo. Deus me livre. Tá doido. Gente, eu falei pra ele, cara, você vai virar pastor desse jeito, larga a mão disso. Sim. E você é tão novo assim, cara, não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos lá pra você ver, eu tô com o carro do meu pai, vamos passear, vamos na boate. E aí, ele falou pra mim, Juninho, Jesus mudou minha vida, se você quiser, eu posso falar dele pra você, eu vou te explicar o que aconteceu comigo, mas hoje eu sou outra pessoa. Eu falei, cara, mas e aí? Você não fica com ninguém mais? Eu falei, não, cara, eu tô esperando uma mulher de Deus. E eu sei, Deus vai me abençoar. Eu fiquei assim, impressionado. Mas eu saí, não fui em boate sozinho, não fiz nada. Fui na lanchonete. Eu fiquei muito encucado com aquilo. E aí, eu tomei a decisão. No dia seguinte, ele vai me contar. Porque eu conheço ele. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada aí. Ele vai me contar o que, será? Ele vai me contar o que aconteceu, né? Pra mim, de mim, ele não esconde nada. E aí, no dia seguinte, eu percebi que realmente ele tava diferente. Ele também era mais fechadão, assim, e ele tava muito diferente. Eu achei que ele tava interpretando alguma coisa, assim, sabe? Tentando ser alguém que ele não era. Sim. E eu chamei no canto e falei, PH, que é o que eu chamava de PH. PH, abre o jogo comigo, cara. Fala a verdade, o que aconteceu com você? Fizeram uma lavagem cerebral no você? Fala pra mim, cara. E ele me contou. E ele foi contando, desde a criação do mundo, o pecado entrou no mundo, por isso que o mundo tá desse jeito. Foi contando as religiões, que é o meio que o homem tenta de alcançar Deus. Só que o evangelho é o contrário, né? É Deus que vem atrás do homem, né? Sim. E ele foi me contando, eu fiquei impressionado com aquilo. Porque eu pensava, eu com 18 anos, eu nunca ouvi alguém falar de Deus, da Bíblia, desse jeito. Eu fiquei impressionado, sabe? Porque às vezes a gente acha que como nós estamos num país cristão,
todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas do jeito como ele me falou, do jeito simples, do evangelho, que é Jesus veio, morreu na cruz pelos pecadores e ressuscitou, eu nunca tinha ouvido daquele jeito. Sim. Eu só me lembro de ter visto filmes ali de Jesus no final de ano, assistindo o SBT, a Globo, passando as cenas lá. Aquela cena da cruz dele indo, andando, eu lembrava disso, ó. Então, e eu pensava, gente, por que esse homem tá sofrendo desse jeito? Isso. O que ele fez? Eu não quero ter essa vida, né? Coitado, que sofrimento, eu não entendi o porquê. Exato. Inclusive, esses dias o Daniel, o meu filho, tem 3 anos, ele perguntou pra nós, né? Por que ele tá sofrendo, mamãe? Por que ele tá sofrendo, papai? É difícil você ensinar, assim, do evangelho, né, pra uma criança, né? Mas ele foi me explicando de um jeito que eu fiquei impressionado. A mãe dele tava lá, na hora ela falou assim, PH, para de falar de Deus pro Juninho. Para de falar desse jeito. Ela não tinha noção, é porque assim, realmente, talvez ele estivesse chato mesmo, entendeu? O novo convertido é assim, ele tá tão empolgado. Ele só quer falar disso. Só quer falar disso. Que as pessoas enxerguem aquilo que ele tá enxergando, né? Quando eu me converti também, eu fiquei desse jeito. E assim, tudo que eles me perguntavam, eu falava o versículo. Sim. Eu falava, mas você só fala através da Bíblia agora? Você não tem opinião mais? Eu falo, gente, minha opinião é o que Deus diz, na palavra e pronto. Então assim, é difícil para quem tá de fora entender. E aí eu chamei ele e falei, vamos lá pra praça. Chegamos na praça da cidade lá e ele começou a me falar mais de Deus. E aí eu fiquei impressionado e eu pensei, eu quero ser que nem você, cara. Porque assim, eu achei bonito. Eu falei, gente, no mundo que nós estamos hoje, você querer viver desse jeito. Você admirou, né? Eu admirei. Eu pensei, eu jamais vou conseguir, mas quem me dera se eu fosse assim. Sim. E aí eu perguntei pra ele, você não sabe de alguém lá na minha cidade que tem banda de evangélica? Por quê? Eu esqueci de contar, mas a minha banda tinha dado errado. Naquela época tudo foi dando errado e realmente até a banda não deu certo. Sim. Sabe, Deus foi tirando tudo. Foi tirando, falou, deixa ele parar. Ele tá confiando que é a banda? Não, vou tirar. Ele vai fazendo isso, né? Pra gente se lembrar que é ele que Deus vai... foi dando livramento, E naquela época, abrindo parênteses aqui, a minha avó, por parte de pai, ela tinha se convertido. Ela era católica, né? Cheia de mares, ela tinha as crenças dela, mas ela teve um encontro assim com Deus, foi curada e se converteu. E ela ia lá na minha casa, quando ela ia lá, ela via o meu armário, que era lotado de gnomo, de fada, tinha até uma caveira. Não mistura. Uma mistureba. E aí tinha incenso ligado. Não, aquilo fedia. Juntava barata, que você não imagina. Gente. Era um trem sujo. A minha mãe, nossa, coitada. E aí, minha mãe teve que tirar as roupas do armário, deixar tudo em cima da cama, ficava aquele armário, era tipo um altar que eu tinha. E ficava enchendo minha cabeça com música de Zé Ramalho e Raul Seixas e buscando o esoterismo ali. E a minha avó chegava no quarto e ela falava, Juninho, eu posso fazer uma oração aqui? Ô vó, pode fazer. Só que aquilo pra mim era a maior perda de tempo. Entrava por um ouvido e saía por outro, né? Nossa, não tinha efeito nenhum. Sabe? Isso serve até de incentivo, né, para você aí que tá orando. Orando pelo seu familiar, pelo seu filho, pelos seus pais. Você acha que não acontece nada. Nós até podemos falar disso depois. Como Deus trabalha, né, nas nossas orações. E ela talvez pensasse, talvez não tá tendo efeito, mas ela fez a parte dela. Sim. E ela estendia a mão ali no armário e orava por mim, punha a mão na minha cabeça e tal. E eu ficava só esperando acabar aquela oração. Eu não sabia, mas minha avó já estava orando ali por mim. E por isso Deus foi me livrando daquelas coisas erradas, sabe? Sim. E o que acontece? Eu voltei para minha cidade. Então meu primo ficou lá, ele estava morando sozinho naquela época. Quando eu voltei para minha cidade, eu já estava decidido. Eu quero procurar uma banda evangélica. E eu quero me tornar evangélico. Só que eu achava que ser evangélico era assim, ser mais certinho um pouquinho, sabe? Então, eu tentava não olhar para aquela pessoa, olhar de forma cobiçar ninguém. Eu tentava mentir menos, ser mais bonzinho. Sim. E nem isso eu conseguia. Porque quanto mais eu pensava, não posso fazer, eu ia lá e fazia. Sim. Aí eu lembro direitinho que eu ia pra escola. Lia a Bíblia já ou não? Não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Achava que era só... Eu ia ler nos próximos dias, nos dias seguintes. Eu ia pra igreja, aliás, pra escola, e eu pensava, né, nossa, eu bagunço demais essa escola, o que deve ter de demônio. O diabinho deve ficar assim, em volta de mim, né? Então eu ia já pedindo, Deus me protege, não deixa eu fazer bagunça hoje não. Só que aí que eu fazia bagunça, era um trem de louco. Aí eu falava com meus amigos assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque uma coisa, um lado tá puxando pro bem
as coisas de Deus, outro lado tá puxando pra coisa errada. Eu não sei explicar. Só que a Bíblia já fala disso, Já né? era uma batalha espiritual que estava tendo ali. Batalha, da carne contra o espírito. E o que aconteceu? Eu ouvi o meu primo durante 3 fins de semana, de forma sobrenatural, assim, foi Deus. Um dia o meu pai teve que ir lá na cidade dele, aí eu fui junto. Aí eu cumprimentava ele e eu pensava, lá vem, vai falar de Deus pra mim. Lá vem. Só que aí eu já não estava tão firme, não sabia se era isso mesmo que eu queria, porque eu acreditava em reencarnação, não ressurreição. Eu tinha minhas crenças também. Por fim, o meu primo já estava lá, falando de Deus pra mim. Até que chegou no 3º fim de semana, ele falou pra ele mesmo, nunca mais eu falo de Deus pro Juninho, porque tá só piorando, vai ser pior pra ele. E aí, no fim de semana seguinte, ele é que teve que ir na minha cidade. Quando ele chegou na minha cidade, eu fui andar com ele, bater perna lá na cidade. Sim. E ele foi numa lojinha evangélica. Chegamos lá na loja evangélica, eu pensei, gente, o homem converteu mesmo. Não tem explicação. Eu achei que era momentâneo. E ele comprou CD e tal. E fomos passeando ali o dia todo. Chegou a noite, fomos num barzinho. E aí, naquele barzinho, ele pediu uma Coca-Cola. Ah, não. Aí, não, foi não, pode parar. Pode parar, não é possível. Cara, me fala desse negócio de novo, vai. Me conta desse negócio de Bíblia. Ele começou a falar de Deus pra mim. Só que aí foi diferente. Eu senti uma paz. Você tava o quê? Você foi tomando uma cervejinha e escutando? Não, mas aí eu não tomei, eu pedi Coca também. A gente comemos rapidinho ali. E eu fiquei com tanta vontade de saber. E eu não sei o que aconteceu. Assim, hoje eu sei, mas eu não sabia porque eu tava sentindo uma paz. Dessa vez foi diferente. Ele começou a falar e eu sentindo uma paz tão grande. Por fim, já era meia-noite, o bar fechou. Ficamos lá na porta conversando. E eu questionava tudo. E ele tem um dom de mestre, assim, ele sabe muito da Bíblia. E eu perguntava isso, e reencarnação, e fui falando da Bíblia, assim, da minha crença, do espiritismo, tal. E ele foi mostrando tudo na Bíblia. E eu perguntei pra ele, PH, vamos fazer o seguinte, cara, me leva pra sua casa, fala de Deus lá pra mim, e fomos pra lá. Era 10 horas da manhã, a gente não tinha dormido. Tinha uma paz naquele quarto que eu não sei explicar, assim, o Espírito Santo tava muito desejoso, assim, de tocar, sabe, meu coração, através da vida dele. E ele falou muito de Deus, e no final ele falou assim, Juninho, eu te contei toda a verdade, agora é o seguinte, escuta o que eu vou te falar. Se você não se arrepender dos seus pecados e você morrer sem Jesus, você não está salvo. Você não vai para o céu. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Você é pecador. Entendeu? E ele falou com toda sinceridade. Eu fui embora de lá. Aquilo me fez muito mal. Porque foi uma notícia ruim. Né? Eu ainda não estava acertado com Deus. Sim. Você ficou com medo. Só que aquilo foi fundamental. Às vezes, como eu falei, a gente tem medo de ofender, mas primeiro você tem que trazer notícia ruim. Nós somos pecadores, ninguém quer ouvir isso. Porque a gente tem uma autojustiça. A gente acha, a vida inteira a gente batalha para ser pessoas boas, melhores. E quando a gente escuta isso, que nós somos pecadores, que o nosso pecado levou Jesus à cruz, aquilo ofende. É loucura, como o apóstolo Paulo diz, né? Eu fui embora e eu fiquei muito preocupado, porque eu pensava, se eu tomar uma bala perdida, se eu morrer aqui atravessando a rua, eu vou pro inferno. E eu pensei, eu preciso procurar uma igreja. Só que o meu primo já tinha falado, Juninho, do jeito que você é, não procure igreja ainda. Vai primeiro na Bíblia, porque se você estiver firmado na palavra, ninguém te tira mais. E do jeito que você é assim, flexível, é influenciável, se você vê jovens frios na igreja, pessoas que estão lá sem interesse nenhum por Deus, você vai se desviar. Só que eu não estava aguentando mais. Os dias foram passando. E aí um dia eu comentei com muita dificuldade com um funcionário, ele é meu primo, trabalhava com meu pai. E eu comentei com ele, Marco Aurélio, eu tô querendo procurar uma igreja, cara. Ele virou pra mim e disse, Juninho do céu, não acredito, cara, porque eu também tô procurando uma igreja. Entendeu? Ele também tava numa vida doida aí do mundo. E ele falou, tem um pastor que me deu uma Bíblia e deixou o telefone. Ele me deu uma Bíblia e tá o telefone. Ele falou que o dia que eu precisasse era pra chamar ele. Eu falei assim, vai na sua casa agora, busca essa Bíblia e vamos ver se a gente vai no culto hoje. E eu não tinha falado nada pro meu primo, senão ele ia achar ruim. Ele pegou o telefone, fomos na igreja. Falei pra minha mãe aqui na casa de uns amigos. Chegamos na porta da igreja,
aquele povo orando alto. Aquilo me deu medo. Eu pensei, se esse povo pôr a mão na minha cabeça, eu acho que vai sair coisa errada daqui. Demônio daqui. Vamos embora daqui. E fomos embora. Isso era no meio da semana. E o pastor tinha falado assim, ó, não vem hoje, porque hoje é só oração. Às vezes vocês não estão acostumados. Vem no fim de semana, tem jovem, tem música e tal. Só sei que foi chegando o fim de semana, eu pensei, eu tenho que ir naquela igreja. Alguma coisa me chamava atenção, sabe? E aí, quando chegamos na igreja, eu levei esse primo meu e um baixista da banda. Era muito amigo meu. E aquele baixista, ele também não estava firme. Pra você ter noção, a avó dele falava assim, olha, eu te dou um salário por mês pra você ir na igreja comigo. E ele não ia? E ele não ia. Não queria saber de jeito nenhum. Mas eu chamei ele, forcei, você vai comigo. Chegamos lá, a gente foi assim, nas piores intenções, querendo ver se encontrava alguém lá, sabe? Ele mirou numa moça lá, hoje ele tá casado com ela. Ele chama Bruna, ela chama Bruna. Então você vê como é que Deus já tava, né? Sim. Movendo. Quando eu cheguei na igreja, uma moça, chama Fátima, ela já veio e me abraçou, ela falou, você não vai acreditar. Eu orei por você essa semana. Eu vi você lá na loja do seu pai, você tava com as unhas pretas. Que tamanho de unha, eram as unhas grandes, sabe? E com aquele cabelo, aquela roupa rasgada. E eu falei, ô Jesus, tem misericórdia desse moço. E você tá aqui na minha igreja, eu não tô acreditando. E já fez todo mundo me conhecer, receberam a gente super bem. E comecei na igreja, só que eu não tinha falado pra ninguém. Quando tinha passado um mês, eu não tinha contado pra ninguém, mas eu tava gostando muito da igreja, da palavra, tudo me tocava. Só que eu percebi que os jovens estavam querendo as coisas do mundo. E eu tinha acabado de sair do mundo. Nem tinha saído ainda. Sim. Tava naquele processo. E aí eu me juntei com as pessoas mais de idade. Sim. E as senhorinhas lá, tudo firme em oração. E elas falaram assim, olha, vai ter uma vigília. Nós queremos muito que você vá. Olha, é impressionante o mundo espiritual. Porque naquele dia, foi uma luta tão grande. Eu não sabia explicar, mas foi péssimo aquele dia. Só que ao ponto de eu pensar assim, eu não vou nessa vigília não, outro dia eu vou. E lembrando uma coisa, né, você tinha me falado sobre, pra eu contar do dia que eu ouvi um lobo, né, o Ivan. Durante todo aquele processo ali, um dia eu cheguei muito tonto em casa. Era umas 4 horas da manhã. E tinha uma oficina do lado de casa que tinha um cachorro. E aí eu deitei na cama e foi uma época muito difícil ali, né? Porque o inimigo querendo me puxar para as coisas do mundo e eu ouvindo de Deus. E eu ouvi, só que tava um uivado muito diferente, meio triste assim, sabe? Melancólico. E o meu susto foi, quando eu fechei meu olho, eu percebi que estava dentro de mim. Não era o cachorro lá da oficina. E eu percebi que realmente tinha um negócio ruim comigo, sabe? Que me influenciava. Então, nesse processo aí fui na igreja e chegou o dia da vigília. Quando fechou a loja do meu pai, eu pensei, quer saber? Eu vou nessa vigília. Porque eu sempre escuto falar que o diabo, ele é astuto, ele ruge como leão. Eu tava ouvindo já falar dessas coisas. Que eu tinha que abrir o olho. Poderia ser uma batalha espiritual ali. Ele mexe nas nossas vontades, né? Ele mexe nos nossos pensamentos. A gente acha que isso daí quer dizer que não é pra eu ir. Só que não quer dizer nada. Esse é ele que tá soprando coisa ruim pra gente achar que isso é um aviso, que não é por aí. Só que se é coisa ruim, não é Deus que tá avisando, não, gente. Né? É impressionante. Se você chamar uma pessoa pra ir na igreja, provavelmente ela vai inventar um monte de desculpas. Ela cria essas desculpas para elas mesmas, só que às vezes já é o inimigo também trabalhando, né? Então tem o lado da pessoa que ela não quer às vezes mudar de vida, mas o inimigo também, ele incentiva muito ela não ir numa igreja, buscar a Deus. E aí eu fui na igreja, eu fui na vigília. Eu cheguei lá, era o sítio dessa moça, que tinha me acolhido muito bem. E quando eu cheguei no sítio, eu fiquei assim impressionado, porque era uma segunda-feira à noite, aqueles crentes todos reunidos, ouvindo louvor, cantando, super felizes. E eu pensava, gente, esse povo vive em outro mundo. Será que eles não vivem uma vida normal no dia a dia? Eu queria muito saber como é que é a vida de um crente. Porque esse povo era muito doido. Tudo feliz e pulando, alegre. Não tinha bebida, não tinha nada de errado, assim. E aí, começou um mover tão grande lá. A unção desceu ali naquele lugar. E os meus amigos, que não estavam muito firmes, né, o meu amigo Bruno, o Marco Aurélio, e tinha mais pessoas, eles falaram, Juninho, vamos sair de fininho aqui, ó, que tá acabando a vigília. E já estão servindo, tem umas comidas lá pra nós.
Eu não sei explicar. Mas eu virei pra eles e disse, quer saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora. Foi tão espontâneo. Foi o Espírito Santo ali que me tocou. Eles arregalaram o olho, foram embora e me deixaram lá. Quando eles me deixaram, ali começou o encontro que Deus marcou comigo. Porque me veio uma tremedeira no corpo tão forte. E era uma noite assim, calor, tava calor, não tava frio. Só que eu senti o meu corpo tremendo. E aquilo me preocupou muito, porque eu lembrei do que o meu primo falou. E eu pensei, eu acho que eu tô morrendo. Tô morrendo, porque não tem explicação, não tá frio. E uma tremedeira tão forte que eu fiquei em pé. E eu começando a segurar, assim, as minhas pernas, e todo mundo já estava ajoelhado. Deus já estava ali manifestando a presença dele, todo mundo chorando. E eu pensei, jamais eu vou me ajoelhar. Porque se eu me ajoelhar aqui, eles vão achar que eu quero me converter. Eu não vou deixar ninguém fazer minha cabeça. E comecei com esses argumentos. Até que entrou um moço na minha frente, que ele estava com a Bíblia aberta e ele pregou sobre Jesus no barco com os discípulos. E Jesus estava ali, dormindo na proa do barco. Os discípulos se desesperaram porque a água começou a entrar no barco e eles clamaram, mestre, o senhor não se importa, nós vamos morrer. E Jesus acordou e acalmou a tempestade. Esse homem falou assim, olha, tem um jovem aqui. A sua vida está assim, assim, assim. Sua vida está turbulenta. Você acha que você vai morrer? Jesus vai acalmar sua tempestade hoje, mas você precisa abrir seu coração. Eu não sei explicar, mas aquilo foi tão forte. E eu pensava, gente, quem contou minha vida para esse homem? Eles já estão contando aí da minha história para ele. Só que naquela hora eu fechei meu olho e passou um filme na minha cabeça. Eu me lembrei de tudo de errado que eu tinha feito. E eu me lembrei das primeiras vezes que eu, experimentei droga, comecei a beber, e fui lembrando e fui me arrependendo. Quando eu terminei de arrepender, eu tenho certeza, foi a hora que o Espírito Santo entrou no meu coração. Porque eu senti uma paz tão forte que eu comecei a orar. Eu nunca tinha orado assim, daquele jeito. Eu comecei a orar alto, com uma ousadia, e começou a me vir um amor tão grande pelos meus parentes, minha família, uma compaixão. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, parece que o coração de Jesus entrou no meu, assim. E eu comecei a orar por eles. E terminou aquilo tudo. Eu não sei quanto tempo durou, mas eu comecei a abraçar as pessoas. Eu falei, gente, Deus falou comigo agora. Deus acabou de falar comigo. E foi tão forte, né, que Deus tinha falado, né, meu filho... eu esqueci de te dizer. Durante aquele momento, Deus falou, meu filho, você precisa se arrepender. Foi a mesma voz que eu tinha ouvido vários meses atrás, quando eu estava andando de bicicleta, e ele falou, meu filho, tem uma obra na sua vida. E eu me arrependi. Quando eu me arrependi, o Espírito Santo me tocou, eu fiquei tão cheio. E eu comecei a abraçar e me veio um amor. E eu só chorava. Eu tive um encontro com Deus ali. E quando a gente estava indo embora, o pessoal começou a entrar nos carros para ir embora e estava muito escuro. Olha como é que é as coisas. Eu olhei no meio do mato e tinha um senhor ajoelhado, assim, ele estava agachado, com um chapéu muito grande. Só que eu nunca tinha visto nada. E eu sempre queria ver. Eu sempre quis ver. Inclusive, uma vez eu marquei de ir com um amigo meu, a gente ia pro meio do mato para ver se tentava ver gnomo. Porque eu queria ver o mundo espiritual. E naquela noite eu vi. Só que só eu via. Aí a filha daquela moça, a Graciele, ela perguntou, Juninho, o que você tá olhando para lá? Eu falei, você não tá vendo? Tem um senhor olhando para mim, com um chapéu grande. E ela falou assim, tá amarrado em nome de Jesus. Isso é demônio. É o diabo querendo, ele ficou de fora. Ele viu o que Deus fez com você lá na vigília. E eu falei, em nome de Jesus, sai daqui. E dei as costas e fui embora. No dia de manhã, no dia seguinte, contei pro meu primo. Eu tava impressionado, assim, era uma paz, um amor tão grande. O meu primo falou assim, Juninho, é como se você tivesse dormido no colo de Deus. Eu falei, cara, foi exatamente isso. Eu nunca tive uma noite de sono como essa. A partir dali não teve como mais. Contei pra minha família, falei, tô indo na igreja. E é essa vida que eu quero pra mim agora.